amado, adorado por todos nós. Amém, irmão? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para conversar com você. Amém? E conversar um assunto sério com você. Irmãos, eu havia combinado mês passado, última missões do mês passado, para estar aqui, tinha programado tudo, e infelizmente a minha cunhada falece bem no sábado anterior ao domingo que decidiu o domingo que eu vinha para cá. Aí foi difícil, estou passando por uma luta ferrenha aí com a minha esposa, e a minha esposa já tem um probleminha de saúde, que alguns dos irmãos já sabem, né, que tem um problema de saúde, e agora então, para absorver esse luto aí está difícil, tá? Estamos enfrentando umas lutas aí, esteja orando por nós. Ore por Paulo Adão e a Silvia. Amém? E até eu mostrei a mensagem para o pastor Ivan, cheguei aqui, fazia 8 minutos que eu tinha mandado uma mensagem. E amanhã eu ia viajar para Poços de Caldas de manhã para resolver uns assuntos particulares que eu tenho lá, que eu tenho as minhas coisas lá, né? Tenho casa lá. Na verdade, eu morava lá em Poços de Caldas. E eu não posso ir porque ela está com crise de ansiedade. O pastor Ivan viu a mensagem. Há 8 minutos antes de eu chegar aqui, ela mandou essa mensagem. E ela era para estar aqui hoje, mas ela não consegue sair. Ela não conseguiu chegar. Aí você pode perguntar, mas você serve o Deus Todo-Poderoso e ela não é curada? Irmãos, existe uma vontade chamada vontade permissiva de Deus. E aí eu não posso perguntar, por quê? Ficar questionando Deus, por que eu estou passando por isso? Eu pergunto, Senhor, me diga para que eu passo por isso. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Tudo que acontece na minha vida, ou seja boa ou má, contribui. Às vezes a gente passa por uma coisa ruim e aquilo nos traz um ensinamento tremendo. A gente não aprende só nas coisas boas. A gente às vezes aprende também nas coisas ruins. Amém? Mas, irmãos, esse culto de missões é um assunto que eu respiro, que corre nas minhas veias. Eu, com 23 anos, quem é que já ouviu meu testemunho, pessoal? Alguns sim, alguns não. Eu vou ter que contar de novo. A audiência é rotativa, né? Então tem que estar sempre repetindo para que todos saibam. Amém? Então, irmãos, olha, veja bem, eu com 23 anos, eu saí de um relacionamento terrível, tribuloso, como dizem, né? E eu acabei indo morar na rua. E eu morei na rua por 17 anos, dos 23 aos 40. Aí dizem que a vida, que a vida começa aos... a menina começou 40 anos. Há 40 anos eu joguei tudo fora da minha vida. Sabe, cheguei a ponto de ficar em estado de coma 8 dias. Sofri uma queimadura morando na rua. Pode ver que eu tenho um defeito no rosto. Está vendo aí? Estou vendo? Você consegue enxergar aí? Tem um defeito no rosto. Já tem 8 cirurgias plásticas, estava feio demais. Aí deu uma arrumada na fachada, né, só para melhorar. Um dia a minha mulher falou assim, para de sofrer, cara, para que a gente está bom demais. Mas sofria, cada vez que eu ia lá, sofria. Aqui nessa parte aqui, ó, essa parte aqui assim, era tudo branco, sabe aquela queimadura que fica branca, aquela parte, fica aquela faixa branca? Eu estou dessa cor aqui, que eu vou tudo tatuado. Tatuagem na cor da pele. Aqui o rosto todo. Ficou aquela mancha branca, sabe? Então eu passei por isso, irmãos. Mas isso, aquilo que eu sempre falo, eu falo quando eu ministro, as circunstâncias dessa vida, o sofrimento dessa vida não pode nos tirar o foco da eternidade. Amém.
existe algo para nós melhor na eternidade. Existe algo para nós melhor. A gente canta aqui, né? Eu vou subir. Então, vamos subir sim. Vamos subir mesmo. Existe algo superior a tudo isso que passamos aqui nessa terra. Existe algo superior, algo mais vislumbrante, algo mais majestoso, algo, sabe, mais tremendo. Algo especial nos é reservado na eternidade futura. Eu já ministrei aqui uma vez o panorama bíblico da eternidade. Quando eu falei que Deus, ele abriu uma brecha na eternidade e ele deu o nome de tempo. E tempo, irmãos, ele tem começo, meio e fim. E nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Os sinais que Jesus havia dito lá em Mateus 24, que ia haver terremoto por toda parte, ia haver guerra por toda parte. Vocês estão vendo como está, você tem assistido os noticiários de como está lá naquela região, lá onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, onde ele passou os seus dias, a Terra Santa, como todos nós aqui sabemos, falamos, né? Vocês têm noção do que está acontecendo lá? Está tudo destruído. Tudo destruído. Tudo destruído. Terras bíblicas. Eu estudei geografia bíblica, todos aqueles lugares era bíblico, foi um paraíso. Hoje está tudo destruído, mas Jesus disse que isso ia acontecer. Foi a profecia do próprio Jesus, em Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerra por todo lado, peste. Nós acabamos de sair de uma peste. Acabamos ou não? Mas ainda tem ainda. Tem aí Covid, aí, tem gente morrendo de Covid ainda, viu? Cuidado. Sabe aqueles espertinhos que falam, não vou tomar essa vacina? De medo de morrer, está morrendo. Eu tomei as 5 vacinas, eu sei. Quem tomou? Todo mundo tomou aí? Toma, viu? Quem não tomou aí, toma. Eu estou vivo porque graças a Deus é a vacina. Porque Deus também, Deus é o pai da ciência. Então, meu irmão, não vamos ser teimosinho não, falar que não vou tomar isso aí não, porque Deus é maior. Mas Deus, se Deus, foi Deus que inventou a vacina. Deus que deu capacidade para um homem criar a vacina para combater esse bicho. E aí? Irmão, nós não podemos cair em contradição. Mas também, vamos lá. Eu queria que você colocasse na tela para mim aqui um versículo que o pastor William acabou de ler no começo da abertura do culto, no Salmo 96, no capítulo 3. Salmo 96, capítulo 3, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmão, esse versículo é o versículo alto desse culto. Até então, sabe, eu costumo dizer que às vezes tem gente que fala assim, mas quanto tempo você demorou para você preparar essa mensagem? Irmãos, o ambiente te dá a mensagem. Amém. Às vezes você chega no lugar, eu venho com o esboço pronto, eu jogo fora o esboço, porque o ambiente traz a mensagem. É só prestar atenção. Quem é pregador aí? Quem é pregador aí? Quem é pregador? Pregador, quem pode falar? Não pode levantar a mão. O ambiente te traz a mensagem, não é só basta se sintonizar. Está vendo aí? Anúncio, o pastor, você leu isso aí? Você leu intencional, você leu, porque está no Salmo, né? Mas lá, anunciai-o. O que é isso? É fazer isso que nós estamos fazendo. Fazer missões. Anunciar entre as nações a sua glória. Agora eu vou entrar num detalhe aqui a respeito de quando fala nações na Bíblia. Eu quero só deixar um detalhe aqui para vocês entenderem.
A palavra nações vem de etnos, que significa etnias. E etnias é todo por exemplo, uma comunidade onde tem vida própria, é uma etnia, é uma nação. Eu não vou falar favela aqui porque não pode, né? Está filmando? É comunidade. Não pode falar. É comunidade, tá? É comunidade. Uma comunidade, por exemplo, ela tem vida própria. Quando você vê aquele tiroteio lá do Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, lá com a polícia, aquilo lá o que é? É uma comunidade, é uma nação, é uma etnia. E lá tem gente, lá tem governo lá. Tem vida própria. Tem governo. Tem uma organização. O crime organizado. É uma nação. Então, anunciar entre as nações, não é simplesmente as nações aqui representadas por essa bandeira, Peru, Venezuela, Brasil, sabe, Estados Unidos, Canadá, que mais? Bélgica, Itália, Portugal. Não, eu vou para as nações, vou para Portugal. Aí vai para Paris, né? Vai para Paris e tira lá o céu, a torre aí lá no fundo, estou em Paris. Mas de lá, na Angola, que nós vimos ali aquelas crianças ali naquela situação, vocês viram ali? Eu conheço vários missionários que de vez em quando, dá na doida, eu mando um dinheiro para eles, mando uma oferta para eles. Eles, às vezes, eles vêm pedir para mim R$5 para inteirar, para comprar comida para aquelas crianças lá na África. Então, tem gente que sai fazer missões e vai para Paris. Mas lá para a África ninguém quer ir. Lá para os ribeirinhos do Peru, ninguém quer ir. E vocês sabem, né, que eu morei 2 anos no Peru. 2 anos eu morei no Peru. 2 anos. Plantamos uma igreja não, plantamos um trabalho evangelístico lá. Junto com o pessoal do Peru, e agora, em 2024, foi um menino para lá, e eu acabei depois influenciando, né, com o pastor dele, para que o pastor dele enviasse ele para lá, e eu dei todas as coordenadas para ele dar continuidade na caminhada lá, com tudo aquilo que eu fiz lá, ele está dando sequência. E agora está abrindo novas frentes. Amém, glória a Deus. Um menino de 28 anos, ele tem 28, ela tem 26, com uma criança de 4 e de 2. Está lá, família. Estão lá continuando. Irmão, missões não é simplesmente uma opção para alguns. É o mandamento de todos. É a igreja. Quem é a igreja? Nós. Não é eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, veja bem, a missão não é uma opção para alguns, mas é um mandamento para todos. Agora, por que falar de missões? Por que fazer missões? Por quê? João 3,16, o que diz? João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, só isso, não precisa falar mais nada. Ele deu o seu filho pelo mundo. Então, fazer missões, por que fazer missões? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Com o pecado de Adão, todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Então o mundo precisa da salvação. E aí está, anunciar entre as nações. Eu tenho que anunciar o quê? Jesus. Eu tenho que anunciar o Salvador.
Eu tenho que contar o meu testemunho de vida. Quem foi que me tirou daquela situação incômoda de morador de rua, de uma pessoa maltrapilha, 17 anos morando na rua, e hoje está aqui empunhando o microfone e ministrando para uma igreja. Quem fez isso? A minha vontade? Não, é o meu Jesus. Aleluia. Que me transformou. Eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar isso entre as nações, seja lá numa comunidade carente, ou numa nação de grande porte, ou na África, ou lá em Paris, tudo bem. Você pode ir, vai. Mas nós precisamos anunciar entre as nações. Irmãos, nós precisamos focar na importância de obedecer o chamado de Deus para evangelizar o mundo. É o mundo. A igreja, sim, ela precisa focar às vezes na comunhão, para a edificação dos irmãos. Mas o nosso foco principal tem que ser o mundo. É o mundo, é lá fora. Por isso que está escrito aí, ó. O que está escrito aí no tema aí? João 16:15. Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Sabe? E pregar o evangelho a toda criatura. Aí tem alguns ministérios que se levantam para evangelizar empresário. Faz toda uma programação para evangelizar empresário. Às vezes, irmãos, o nosso cristianismo está errado pensando em eu quero ganhar empresário. Tá, que o empresário ele é uma alma, precisa ser ganho. Mas eu não posso focar ele como um público exclusivo. É toda a criatura. É pobre, é rico, é feio, é bonito, preto, branco, amarelo. Tem, sabe disso, né? Tem amarelo? Tem. O amarelo, só os ocidentais são amarelos. Japonês amarelo. O espanhol, o italiano são brancos. E os africanos são negros. É toda a criatura. Não depende de raça, de cor, porque Jesus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. E sem o Evangelho, o mundo permanece perdido. O que é o Evangelho? As boas novas. O que é boa nova? Boa notícia. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o sábio conselheiro. O Evangelho, sem o Evangelho o mundo permanece perdido. E há milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E se nós não formos como igreja hoje, quem irá contar para eles que Jesus salva? Há milhões de pessoas na selva amazônica peruana, vizinha com a selva amazônica brasileira. Lá tem povos não alcançados que não sabem quem é Jesus. Mas eu fiz mapeamento de estudo, tá? Eu fui lá, vivi 2 anos, eu fazia viagem, indo, vindo. A minha vida lá foi uma aventura. Quem é aventureiro aí? Quem é aventureiro aí? Quem é aventureiro? Irmão, você é um aventureiro. Eu sou aventureiro. Não é pecado ser aventureiro não, tá? Na época aqui falaram que eu era doido. Eu vendi 3 chácaras lá em Portugal, vendi um carro e fui para lá. Comi isso aí lá em 2 anos. É, não. Não faltou nada lá. Porque eu tinha fundo. E a igreja
a instituição mais rica da terra, mais poderosa da terra, precisa atentar para isso. A igreja precisa fazer algo para que mude essa situação. Se não formos, quem irá? Porque Jesus voltará. Jesus vem buscar o seu povo. E ele precisa de, de pessoas salvas, libertas do poder do mal. Porque o mal que se manifestou no céu não está lá mais. Está na terra. Satanás veio para a terra. Eu já ministrei isso aqui. Satanás, ele saiu, veio lá para a terra. E com ele veio um terço. Agora Deus quer que a terra devolva um terço para o céu. Eu já ministrei isso aqui. Põe lá, vamos para aproveitar o gancho aqui. Põe lá Zacarias capítulo 3, versículo 13. Zacarias 13, 8. Só para vocês terem uma noção disso que eu estou falando, se é verdade ou não. Biblicamente eu provo isso. Um terço dos anjos caiu para a terra. Agora a terra precisa devolver. Em Zacarias capítulo 13, 8 e 9. A terra precisa devolver. E acontecerá em toda a terra, diz que 2 partes dela serão extirpadas e expirarão. E a terceira? Mas a terceira parte restará nela. E aí, no versículo 9, tem um requisito para você fazer parte desse um terço. E farei passar a terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. E provarei e aprovarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi: esse é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Irmãos, existem muitos pastores que querem tirar o sofrimento da igreja. Deus também ensina no sofrimento. Não vou falar para você que você agora tem que se judiar, se martirizar, fazer isso, mas às vezes, quando o sofrimento vem, só pergunte: Deus, para que o Senhor quer fazer isso? Quer me ensinar o quê? Será que é para mim permanecer? Porque às vezes Deus permite uma coisa ruim na nossa vida para ver se a gente lembra dele. Para ver se a gente lembra dele. Eu vou contar um negócio aqui que aconteceu com um pastor e uma ovelha. Eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu com um pastor e uma ovelha. O rapaz se converteu e ele era discipulado pelo pastor. Era uma igreja em célula que era ganhar, discipular e consolidar. E enviar. E esse pastor ganhou esse rapaz, discipulou ele, consolidou ele. E esse rapaz, ele quando ele estava desempregado, ele não faltava na igreja. Não faltava numa célula, não faltava num culto. Era a pessoa mais presente na igreja. Era sempre mais presente na igreja. De repente ele arrumou um trabalho. Falou: olha para mim, pastor, para me arrumar um trabalho. Aí o pastor foi lá, pôs a mão na cabeça dele, orou: Senhor, abre uma porta de emprego para esse homem, e tal, em nome de Jesus. E Jesus ouviu e abriu. Abriu, arrumou emprego. Aí, passado, ele no começo até que ia, mas depois ele parou de ir na igreja. Parou de ir na igreja. Parou literalmente. Estava trabalhando, estava ganhando bem. Mas estou trabalhando muito. Pastor, lógico, é discípulo dele, do pastor, de Jesus, mas o pastor cuidava dele. Ele falou assim: rapaz, o que está acontecendo? Estou trabalhando muito. Você está trabalhando muito, está ganhando dinheiro. Você pediu um emprego, Deus deu. Agora você precisa administrar o seu tempo e dar um tempo para o Senhor. Devolver o que é do Senhor, que é o dia da oferta. E aí, muito bem. Aí de repente, no dia, mandaram o rapaz embora. Mandaram o rapaz embora. E aí ele chega no pastor: pastor, pelo amor de Deus,
olha, me mandaram embora, não sei o quê. Ora para mim. Ora para mim, para Deus me dar um novo emprego. O pastor olhou bem para ele assim, olha aqui, seu sacana, eu não vou orar por você, para Deus arrumar serviço para você. É bom você ficar aí desempregado, porque daí você está aqui na igreja, você está na presença de Deus. Não vou. Mas é isso mesmo, irmão, tem gente que é assim mesmo. Então Deus até permite o desemprego, permite o arroxo, para ver se ele fica na presença, para ver se ele não sai da presença, porque se ele está bem, está felizão, ele está fora da presença. E Deus nos quer na presença dele. Agora, Jesus voltará. E para Jesus voltar, quem quer que Jesus volte aqui? Olha o que diz o Mateus 24, 14. Põe lá para mim na tela, 24, 14. Mateus 24, 14, olha só o que diz. Olha lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas. Então virá o fim. Enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo, em todo mundo, não virá o fim. Eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo. Falar de Jesus em todo momento, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, em qualquer circunstância, eu preciso falar de Jesus. Então está aí, irmão. E o evangelho será pregado a todas as nações. A pregação do evangelho a todas as nações está diretamente ligada à volta de Cristo. Missões acelera esse dia glorioso. Quem aqui não quer que Jesus volte? Missões acelera a volta de Jesus, irmão. Nós precisamos acelerar. Não é sair correndo também destrambelhado, mas fazer as coisas acontecer. Fazer as coisas acontecer. E quem deve fazer missões? O pastor Ivan? E a sua casa? Agora até a mãezinha está ali do lado. Está a família completa agora. É só dele? A missão, fazer missões é de todos. De todos. De todos. Fazer missões é todos. Agora, como fazer missão? Como eu posso fazer? Tem alguns jeitos de fazer, irmão. Você pode ir. Eu recebi um desafio do Senhor para ir para a selva amazônica peruana. Eu fui até lá, vendi propriedade, fui. Mas alguns irmãos aí me juntaram, me mantiveram lá em algumas coisas, porque o custo de vida é caro. O custo de vida lá fora é muito mais caro. Tem gente que não tem noção. É muito caro. Então, a igreja, se ela puder ajudar, aí entra aqui, ó. Veja bem. Primeiro é ir. Disponibilizar para ir. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a ir? Ninguém? Quem está disposto a ir? Pregar o evangelho a todas as nações. Tem que ter disposição para ir. O segundo é pelo menos orar. Quem aqui tem orado por missões? Irmãos, ore mais. Levante a mão todo mundo e ore mais, ore mais. Porque o Senhor Jesus disse assim: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, já que não tem quem vá, ore pelo menos para Deus enviar quem quer ir. E a terceira parte
dessa tarefa poderosa é contribuir. Você não pode ir, não pode orar, todo mundo orar, intercessão. Tem o culto de intercessão aqui, faz uma intercessão aí pelas nações. Pega uma bandeirinha aí, coloca na carteira, aí compra uma bandeirinha, coloca na carteira, adota uma nação em oração, irmão. Adota o Peru, adota o Brasil, adota uma nação em oração, porque as nações precisam de oração. Não importa a sua idade, profissão ou nível de escolaridade, todos podem se envolver. Ah, mas eu não sei nem falar direito, não importa. Você sabe falar que Jesus salva? Sabe falar? Sim. É isso, Jesus salva. Você ser letrado, você saber, sabe? Que tem muita gente, eu estudei geografia bíblica, e aí um dia Deus me deu uma frase. Deus me deu uma frase, se você quiser anotar aí no seu caderninho de anotação, você anota. O que adianta você saber quantos quilômetros tem de Jerusalém a Samaria e não saber qual é a distância que tem do teu coração para o coração de Deus? Eu vou repetir. O que adianta você saber quantos quilômetros tem de Jerusalém a Samaria e não saber a distância do seu coração para o coração de Deus? Deus quer o seu coração perto dele. Daqui a pouco eu vou soltar uma canção, aí você vai ver, você vai entender o sentido da canção. Porque, irmãos, tem profeta ainda, viu, que compõe canções verdadeiras, canções puras, canções bíblicas. Que é para mexer mesmo com o nosso orgulho espiritual. É para mexer com a gente, para sacudir a gente mesmo. Sabe? Isaías 6,8 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Naquela visão que Isaías teve da eternidade passada, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías viu, Isaías 6:1. Isaías fala, no ano que morreu, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Deixa eu falar para você, esse trono sempre existiu, existe e sempre existirá. O Senhor está lá sentado nele, de lá ele governa tudo e todos, por toda a eternidade. Ele não saiu de lá. E quando Isaías teve essa visão, volta, vai lá para demais. Isso encheu o templo. Tá? E aí os serafins voavam acima deles. Havia adoração no céu, irmãos. Havia adoração no céu. Qual que era a voz que ecoava no céu? Vai lá. E tinha as asas, e daí vai, segue em frente. E aí eles, pode seguir em frente. E eles clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Havia uma adoração. Há uma canção no céu, irmãos. A canção do céu é santo, 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 santo e santo. E nada mais. Aí, e quando Isaías viu esse vislumbre, aí pode ir lá, vai para frente, e aí mais para frente. Então, volta um pouquinho, volta aqui, volta. Então disse eu, ai de mim. Quando ele teve uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, ele se sentiu tocado no seu pecado. Irmãos, nós estamos pecando se nós não fizermos misturão, irmão. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. O pecado da omissão, porque a grande comissão virou uma grande
Omissão. Porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de puros lábios, e os meus olhos viram o rei. Só que ele se sentiu tocado. E ele estava onde? No meio de quem? No mundo. Ele estava no mundo. Ele estava no meio de um povo impuro. O que ele precisava fazer agora? Ele foi despertado, foi tocado no seu íntimo. O que ele disse então? Eu preciso fazer algo para salvar esse povo impuro. O que ele fez? Vai, segue em frente, mais um versículo. Não, aí está. Mais um. Desce mais. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Vai lá. Aqui, depois disso, ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? Deus perguntou: quem vou enviar? Deus está perguntando aqui hoje: quem vou enviar? A quem daqui eu vou enviar para pregar nas comunidades carentes aqui de Franco da Rocha, de Carreiras, de Jundiaí, de São Paulo, de Peru? Quem? A quem enviarei? Ele está perguntando isso aqui para você hoje. Porque a palavra de Deus é o lá então transmitido para o aqui agora, irmão. Se eu souber tudo de Bíblia, tudo de Bíblia, e não ter vida nela, e não ter algo prático dela em mim, não resolve nada. Não adianta nada. Não adianta eu fazer instituto bíblico. Não estou fazendo alusão para você não estudar. Não põe palavra na minha boca. Eu não estou fazendo alusão para você não estudar. Estude sim. Tudo quanto pode. Estudar, estude. Mas não adianta se ela não tiver praticidade. Não adianta. Olha lá, aí ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É um questionamento lá do céu. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me aqui. Isaías levantou de imediato. Amém. De imediato. Quem está disposto a falar isso? Você precisa acordar para a realidade. E agora, quais são os desafios? Desafios das missões. Perseguição. Quando fala perseguição, você já pensou eu, né? Eu falei que eu vim aqui para conversar com você. Não? Eu falo assim: ter perseguição. Eu, hein? Não é? Você pensou? Fala a verdade. Não pega. Fala a verdade. Muitos missionários servem em países onde o evangelho são proibidos. Países que foi lugares onde os heróis da fé pisaram. Hoje é 100% muçulmano. Tem uma gama de pessoas lá que não sabem quem foi Jesus, porque apagaram a história. Você sabe por que a história de Jesus, por que Jesus está... nós estamos pregando Jesus até o dia de hoje? Porque o próprio Jesus não deixou apagar a história dele. Mas em alguns lugares, eles conseguiram apagar. Sabe? E nós somos um povo privilegiado, o brasileiro é um povo privilegiado. Agora, outra coisa que falta no campo missionário, falta de recursos. Muitos deixam tudo para viver pela fé. Missionários deixam tudo para viver pela fé. A fé que vai levantar um irmão generoso e descobrir o seu Pix e mandar uma oferta de R$100 para ele. Quantos lá estão orando para mim mandar uma oferta para ele? Para receber uma oferta missionária? Quantos? Eu já estive nesse lugar. E Deus responde.
toca coração. Amém. Porque Deus toca coração. Deus toca coração. A outra coisa que é desafio é a indiferença da igreja. Muitos cristãos hoje estão mais preocupados com o conforto do que com a salvação dos perdidos. Me perdoe eu falar isso aqui. Eu falei isso uma vez numa igreja, o pastor falou assim para mim: você nunca mais prega aqui. É mesmo. Se você está doído é porque é isso mesmo que acontece com você. Conforto. Irmão, nada contra, tá? Estou aqui, eu amo a vida de vocês. Eu sei que vocês amam a minha vida. Nada contra. Precisou construir aqui, construiu, tudo bem, está aqui, né? Precisa construir, precisa de uma casa para abrigar quem vem. Precisa. Mas nós precisamos também agora, a partir daqui, fazer um marco zero e voltar para fora. Porque a palavra igreja é chamados para fora. Amém. É chamados para fora. Então, não podemos ser indiferentes e pensar que nós precisamos mais ficar preocupados com o conforto, com o ar-condicionado, com a cadeira estofada, né? com o melhor som, com o melhor isso. Irmão, esquecer do perdido. Faça os dois. Põe ar-condicionado na igreja, construa prédio, mas também faça a missão. Amém. Por isso que eu falei que a grande comissão virou a grande omissão. A omissão é quando constrói tudo de material e esquece do espiritual. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, pastor. Sabe? Missões exigem renúncia, oração fervorosa. Eu sei que essa igreja gosta de orar. Amém. Eu sei que vocês gostam de orar. Eu sinto isso quando eu chego aqui, eu sinto no ambiente. Sabe, onde tem oração, o ambiente é diferente. O ambiente é caloroso, é fervoroso. Sabe? Então, como a igreja local pode se envolver com as missões? Aqui é uma igreja local. Como você pode se envolver? Levantando apoio, levantando e apoiando missionários. Conhece algum missionário? Quem é que conhece missionário que está no campo? Levanta apoio. Promove uma pizza. Quem gosta de pizza aqui? Quantas pessoas tem aqui hoje? Mais ou menos 60? Tem mais ou menos 60 aqui? Já pensou se alguém tivesse feito, pegar de doação aí, um pouquinho de um pouquinho de ovo e tal, aí um presuntinho e um negocinho, fizesse uma pizza bem comum, bem simplesinha, 60 pizzas a R$30, dá quanto? R$1.800. Esse dinheiro sustenta um missionário quase um mês lá no campo. Não é difícil fazer. Não é difícil fazer. Não é difícil fazer, é só querer fazer. Orando continuamente pelas nações. Aí eu falo aqui realização de cultos e congressos de missões. Só que é o seguinte, essas coisas de culto, de congresso, conferência missionária, isso banalizou. Banalizou em alguns lugares. Se arrecada muito, pouco vai para o destino. Arrecada muito e pouco vai para o destino. Agora, uma coisa fundamental: ensine sobre missões às crianças e jovens da igreja, para que eles cresçam apaixonados por missões. O professor de escola bíblica dominical, o professor de criança, aprenda sobre missões para
explicar para eles na linguagem deles. Amém. Irmãos, o doutor Google, professor Google, pastor Google, tem tudo lá, irmão. Pesquisa. Alguém inteligente criou alguma coisa e colocou lá. Está acessível. É só clicar lá o tema que quer. Olha lá, missões para crianças. Entra aí, ó, quem está com o celular aí? Pode entrar aí no celular. Não tem problema olhar no celular durante o culto, não. Dependendo da hora. Esse mês, As nossas crianças, os 3 domingos estão trabalhando Amém. É isso isso aí, tá certo. Tô errado? É isso aí, ensinar elas, sabe? Ensinar elas a ofertarem. Aí, ó, uma outra coisa que precisa, que aí eu falei para ti que nós vamos fazer uma reunião. Criar um fundo missionário. Cria um fundo missionário. Abre uma conta na CNPJ, daí pode ser uma outra conta de uma CNPJ da igreja, num outro banco, que se não tem movimento, só para esse fundo missionário. E tudo que entrar vai para lá. Se você quer fazer uma oferta missionária, vai para lá. Se você for fazer um jantar missionário, vai para lá. Se você for fazer uma pizza missionária, vai para lá. O cachorro quente missionário, vai para lá. Tudo que é relações a missões vai para essa conta. Precisa ter um fundo. Porque de repente vai lá, você não tem um fundo. Aí de repente eu olho aquele casal ali. Esse rapaz ali. Você está com frio? É. Meu Deus, está todo capotado ali. De repente, Ivan, ó, só uma comparação, tá? Não sei de nada. De repente, aquele casal ali fala assim, eu quero ir para o Peru. De repente, eles viram lá no céu do Peru e está precisando de um casal lá na selva amazônica peruana para fazer uma obra. E ele se dispõe aí. E não tem dinheiro. Porque quem iria não é ele, o pai dele, a família dele, o irmão dele, o patrão dele. É a igreja. Então a igreja precisa estar preparada para atender essa disponibilidade dos irmãos. Por isso eu falo, o fundo missionário é necessário. A igreja que não faz missão já deixou de cumprir o seu propósito. A igreja que não faz missões deixou de cumprir o seu propósito. E eu vou agora para uma breve percorrida aqui. Que hora? Fala. Já deu hora? Quase, né? Então vamos lá. Lucas 24. Lucas 24, 42. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. A minha esposa, ela presenteou. Ela tinha tudo anotado, sabe? Tudo rabiscado. Uma Bíblia de quase 20 anos. Ela é 24... Lucas 42, 10. Não, pera lá, deixa eu olhar aqui. É 24. Ah, 24, 47. Lucas 24, 47 diz que em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados a todas, começando por Jerusalém. E eu já ministrei essa palavra aqui. Jerusalém é a nossa casa. Começa pela nossa casa. Começa pela casa. Comece pela sua casa. Uma missão que vem do coração de Deus, irmãos. Missões
não são apenas um departamento da igreja, é o coração de Deus. Não crie um departamento na igreja de missões. Crie um fundo, mas que a igreja toda seja missionária. Aqui diz assim, ó, João 20, 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Põe na tela. João 20, 21. João 20, 21, só para vocês notarem, gente, os versículos bíblicos que dá respaldo para aquilo que eu estou falando. João 20, 21, pois disse Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está te enviando. Jesus está te enviando. Jesus está te enviando. Você está disposto a se envolver com missões hoje? E dizer: eis-me aqui? E orar pelos povos não alcançados? E contribui para que outros possam ir? Que o Espírito Santo desperte em nós o fogo missionário. Porque a seara é grande e os ceifeiros somos nós. Não são poucos, somos nós. Você pode pôr aquela canção, por favor? Vocês vão prestar atenção nessa canção. Essa canção é a minha oração.